Palavras de gratidão, palavras de louvor. Diga a Ele: Senhor, eu quero louvar o Teu nome. Eu estou vivo nessa noite. É pelo Teu poder, é pela Tua força, Senhor. Oh, aleluia. Glórias a Deus. É com gozo no Espírito, com muita alegria que estou aqui em Pelotas. E eu quero dizer a você que está aqui: você está no lugar certo, na hora certa e debaixo da unção certa. Amém. Eu creio de todo o meu coração que esse é o maior evento que está acontecendo na cidade de Pelotas. Amém. Porque já passei por escola, já passei pela faculdade, e na realidade dos cursos que nós fazemos, muitas vezes nem sabemos onde está o diploma mais. Mas eu quero te dizer que em João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só há um conhecimento que liberta, é a verdade. E vocês, formandos da turma de 2005, vocês estão de parabéns, porque vocês buscaram como ouro e prata refinado a verdade. E essa verdade é a única verdade que liberta. Ela está dentro de vocês. Ela não depende de homens que possam lhe empregar. Ela não depende mais de nenhum outro concurso, porque tem uma diferença dos concursos lá de fora. É que essa verdade, esse conhecimento que entrou dentro de vocês, ele é acompanhado com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, Pai celestial, Pai das luzes, aqui está a tua lavoura, Senhor. Aqui está o teu povo. Aqui está aquele que tu, pela tua misericórdia e tua graça, concedesse estar nesse lugar hoje à noite. Vem pelo teu Espírito, Senhor. Sem o teu Espírito não posso fazer nada nesse lugar. Ó Bonazoli Ruakadoshi, bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo no nosso meio. Te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça que estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quem estiver com a Bíblia, se quiser me acompanhar, eu queria que você abrisse no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Amém? Amém. Amado, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela traz uma palavra profética. Desde o Velho Testamento, os profetas falavam sobre o Messias. E o profeta messiânico Isaías, ele trouxe uma profecia em Isaías 61, que é justamente essa que foi lida pelo Senhor Jesus. Assim como esses alunos buscaram ler e conhecer, a Bíblia diz que era o bom costume de Jesus ir à sinagoga. Jesus lia as Escrituras, Jesus procurava conhecimento, procurava se conhecer, até que chegou através das Escrituras aquele dia. E o profeta messiânico, ele já trazia essa profecia. Havia uma profecia também lá em Gênesis 49. Eles falavam, Gênesis 49:10: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés,
até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então havia uma profecia também, que Siló era Jesus. Siló quer dizer também o apóstolo de Deus, o enviado de Deus. Então, lá naquela sinagoga, na sinagoga havia uma cadeira. E havia uma cadeira, e era uma cadeira profética. Os judeus trabalham em cima de sinais proféticos. E naquela cadeira, ninguém sentava naquela cadeira. Mas aí, lá em Lucas 4 diz que Jesus, como era do seu costume, ele sempre ia à sinagoga. Não era como hoje que você tem a Bíblia aí no seu colo. Eram as escrituras, os escritos, os papéis eram em rolos, e eles eram colocados em um determinado local, e foi pego por Jesus o livro do profeta Isaías. Amado, o judeu, havia temor no judeu. O judeu, ele quando pega a leitura da palavra de Deus, ele tem aquela reverência. Então o judeu sabia o significado do que era a profecia messiânica de Isaías 61. Então quando Jesus pediu aquela profecia para ler, amado, pode ter certeza que naquele momento todos ficaram com os olhos nele. O que é que ele vai fazer? Esse não é o filho do carpinteiro? O que é que ele vai fazer com essa profecia na mão? E ele leu aquela profecia, e a Bíblia diz que quando ele terminou de ler, você precisa entender que a profecia de Isaías 61, ela está falando de uma profecia apostólica. Ela está falando de uma profecia que está falando da vinda do Filho de Deus, o apóstolo de Deus, e ela está falando dentro da profecia de Isaías 61, ela fala todo o texto dela de vitórias. Então, quando Jesus pegou aquele livro para ler, todos os olhos ficaram fitos nele. E quando Jesus pega e termina de ler o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele vai até aquela cadeira. Ninguém podia sentar naquela cadeira, porque havia uma profecia que naquela cadeira sentaria Siló, o apóstolo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. E Jesus vai e senta naquela cadeira e diz: hoje se cumpre essa profecia. Eu sou Siló, eu sou o enviado de Deus, enviado para libertar o cativo. Naquele momento, após ler o livro do profeta Isaías, Jesus toma posse de quem ele é. E no momento que você recebeu essa palavra, no momento que você creu naquilo que foi colocado dentro de você, como aconteceu com Jesus, assim é com vocês. No momento que Jesus leu e recebeu que aquela mensagem falava dele e era ele, naquele momento os sinais começaram a operar, os milagres começaram a operar. Amado, eu estava falando ontem para os alunos. Ontem foi o culto de consagração de imposição de mãos, e eu estava falando com eles que numa classe onde tem muitas pessoas que dirigem veículos, muitos dirigem veículos, agora poucos são habilitados. Nem todo que dirige tem a carteira de habilitação. Satanás morou no céu, Satanás conheceu a Deus, Satanás conhece a palavra. Agora a igreja é a única habilitada para andar no poder da palavra. Então vocês conheceram a verdade, e vocês estão habilitados pelo poder do Espírito para colocar em prática aquilo que vocês receberam. Durante essas aulas, durante 2 anos, eu digo, eu louvo a Deus, e eu estava aqui me segurando minhas emoções, porque eu vejo como tudo isso começou quando essa palavra revelada chegou ao Brasil. E há 13 anos atrás, minha vida deu um feedback. Eu estava lembrando como eu estava como um aluno sentado, formando na primeira turma, e eu vendo a minha esposa se formando na segunda turma, até que chegou o dia que eu me formei na segunda turma. E é bem verdade que muitas coisas daquelas matérias eu estava
recebendo aquela mensagem. Muita coisa era novidade para mim. Mas, amado, se você se aperceber nas Escrituras, você vai observar que muito do que Jesus falava com os discípulos, na hora eles também não entendiam, mas na caminhada eles foram compreendendo. Então, querido, chegou um momento na minha vida, por isso que o tempo de preparação, nenhum tempo de preparação na palavra é tempo perdido. Eu passei 2 anos ali. Às vezes eu me perguntava, mas para que eu ainda aprender? Eu já conheço Jesus, eu já sei ler a Bíblia, para que eu ficar mais 2 anos aqui estudando? E, amado, dentro dessas matérias, vocês aprenderam durante 2 anos, vocês aprenderam a realidade da nova criação. Vocês aprenderam que vocês não são saco para Satanás pisar. Vocês aprenderam que vocês não são o lixo do mundo. Vocês aprenderam que vocês não são a igreja que está no vale, mas vocês são a igreja triunfante, a igreja que está, como Efésios diz, assentado nas regiões celestiais. Na realidade da nova criação, vocês aprenderam quem você é com Cristo, porque muitos sabem que são nascidos de novo, mas Satanás quer saber se você sabe aonde está escrito que você sabe quem você é. Eu sou um crente, eu sou nascido de novo. Ok, qual o seu direito na realidade da nova criação? Eu vou pensar. Satanás não vai esperar você pensar, mas você aprendeu agora. Agora você sabe qual é a sua nova realidade. Durante essa matéria, você aprendeu algo que a igreja, ao longo dos anos, a igreja tem ouvido muito, mas a igreja tem aproveitado pouco do que ela tem ouvido. Por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo, ela não tem conseguido delinear o poder que é andar como ser guiado pelo Espírito. E durante esses 2 anos, vocês também tiveram uma matéria, onde vocês aprenderam dentro dessa matéria como ser guiado pelo Espírito. E que maravilha é um crente saber andar como ser guiado pelo Espírito. Vocês sabem agora que vocês têm uma superior aliança, que vocês não precisam fazer como o judeu, vocês não precisam fazer como a igreja de Israel, você não precisa colocar uma lã na janela, você não precisa provar a Deus para saber que é a vontade de Deus, porque Jesus disse: eu vou, mas não vos deixo órfão, eu vos deixo o meu Espírito, que vos ensinará todas as coisas. Então você agora sabe que há um Espírito Santo de Deus, e nessa matéria você aprendeu que você não precisa colocar uma lã na janela, você aprendeu que você precisa e pode andar como cristão, sendo guiado pelo homem interior. Durante esses anos, vocês aprenderam algo que a igreja precisa saber, que a igreja precisa estar alicerçada. Vocês aprenderam o fundamento da fé. Eu tenho fé, eu frequento a igreja, eu sou evangélico. Ok, como você vai alcançar? Como você vai sair de um problema? Vocês aprenderam os fundamentos da fé. Durante esses anos, vocês aprenderam que até o ímpio conhece. Muitos conhecem, mas poucos ficam habilitados. Durante esses 2 anos, vocês tiveram à disposição de vocês uma matéria também com o nome de Jesus. Vocês aprenderam como usar esse nome. Vocês aprenderam que esse nome foi dado à igreja. Vocês aprenderam que esse nome abre os portais dos céus. E vocês aprenderam como usar essa chave poderosa. Durante esses 2 anos, vocês aprenderam também uma matéria chamada vida de prosperidade, trazendo uma prosperidade bíblica, que é a vontade de Deus. Deus é próspero, Deus é próspero, e Deus quer que a sua igreja seja próspera. Uma prosperidade com equilíbrio, uma prosperidade dentro da Bíblia. Não aquilo, eu venho para Jesus porque Ele pode me dar um carro novo. Não, mas sabendo que dentro de Jesus Cristo Ele é o alvo, e vivendo a vida dentro do cristianismo, dentro da palavra de Deus, a prosperidade e as bênçãos te acompanham. Então você aprendeu em cada matéria como você tomar posse e como você triunfar com tudo aquilo que Deus tem colocado esses anos dentro de você. Também, nesses 2 anos,
vocês aprenderam uma matéria, receberam um ensino sobre os frutos do Espírito. Como isso é importante para um crente. A maioria dos crentes, eles sabem que eles precisam andar no domínio próprio, eles precisam andar no amor, eles precisam andar na longanimidade, eles precisam andar em paz, mas eles não sabem como tomar posse disso, eles não sabem como administrar isso daí. E durante essa matéria, durante 2 anos, vocês aprenderam como desenvolver essa habilidade que já foi lhe dada gratuitamente, que são os frutos do Espírito Santo. E durante esses 2 anos, vocês também receberam uma matéria, dentre tantas matérias, chamada Cristo, aquele que cura. E eu digo que há 13 anos atrás, eu estava sentado na sala de aula, e eu estava ouvindo essa matéria, e muitas coisas eram muita novidade para mim. Mas eu anotava, eu guardava tudo aquilo. E eu quero te dizer que passaram-se os anos. Querido, eu quero dizer a vocês que estão fazendo, e eu convido quem não está aqui, quem está aqui, a ficar com os ouvidos atentos. Quão necessário é você buscar o conhecimento. Eu quero dizer que chegou um tempo na minha vida em que um câncer bateu na minha porta. Quando o câncer veio, quando eu estava à beira da morte, Deus fechou a minha cova. Por quê? Porque a Bíblia diz, querido, que nós somos cooperadores com Deus. Quando Satanás veio me ferindo com o câncer, eu tinha dentro de mim Cristo, aquele que cura. Cristo, aquele que cura, estava vivo dentro de mim. E Deus pôde me tocar, ligando na terra o que Ele tinha ligado há 13 anos atrás. Há 13 não, na época 7 anos atrás. Então, querido, você não faz ideia, esses 2 anos, o que tem sido colocado dentro de vocês. A palavra diz: lança o teu pão sobre as águas, e no tempo certo colherás. Vocês vão sair agora nas águas da vida, mas as águas da palavra de Deus, que é maior do que a vida que o mundo oferece, essas águas têm poder para fazer tudo de Deus que está dentro de vocês se levantar com o poder do Espírito Santo, e aquilo que vocês declarar vai acontecer. Aquilo que vocês declarar com a palavra e o Espírito, os sinais vão acompanhar.